Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num dos capítulos mais decisivos de Gênesis. É uma história sobre o fim de uma era, o começo de outra, e sobre uma única decisão, movida pela fome, que acabou traçando o destino de nações inteiras. Parece até loucura, né? Mas essa é a pergunta central de Gênesis 25. A gente vai desvendar como um prato de comida, algo tão simples, virou a moeda de troca por um legado, um direito de nascença que mudaria o curso da história para sempre. Então, vamos lá. Para uma nova história começar, a antiga precisa ter um fim. E o capítulo abre justamente com o grande patriarca, Abraão, colocando a casa em ordem, sabe? Preparando o terreno para o futuro de toda a sua linhagem. E aqui está o ponto-chave. O texto deixa isso bem claro, preto no branco. Abraão não dividiu a herança principal. Ele entregou absolutamente tudo o que possuía para um único herdeiro, Isaque. Essa atitude carimba de vez qual é a linha da promessa. O interessante é ver como Abraão lidou com os outros filhos. Ele cuidou deles, deu presentes, mas também mandou todo mundo para longe, lá para o leste. Foi uma separação bem pensada, estratégica, para garantir que o caminho de Isaque estivesse livre, sem disputas. E com tudo resolvido, Abraão morre, aos 175 anos, numa boa velhice, velho e farto de dias, como diz o texto. É o ponto final, de vez, num capítulo gigantesco da história, abrindo espaço para quem vem depois. E agora a gente avança para essa próxima geração. Com Abraão fora de cena, os holofotes se viram para Isaque. Só que a paz não dura muito, não. A sementinha da discórdia familiar já estava lá, prontinha para brotar. O texto faz questão de listar a descendência enorme de Abraão, tanto por Quetura quanto por Ismael. Isso dá uma dimensão do tamanho da família, mas também serve para mostrar que, no meio de toda essa gente, a história vai fechar o foco em uma única linhagem. E olha que detalhe importante sobre Ismael. Os filhos dele se tornaram 12 príncipes, cada um governando sua tribo. Isso é um cumprimento de uma promessa, antiga, e mostra que a linhagem dele também era poderosa, tinha sua própria força. Mas a narrativa volta rapidinho para o eixo principal. A bênção divina, a continuação da aliança, agora está nas mãos de um homem só, Isaque. É a história dele e dos filhos dele que realmente importa daqui para frente. E o primeiro sinal de problema vem de Rebeca, a esposa de Isaque. Depois de anos sem conseguir engravidar, ela finalmente concebe. Mas a gravidez é um caos. Os filhos lutavam dentro dela de um jeito tão violento que ela chega a clamar a Deus desesperada. A resposta que ela recebe é uma profecia que vai definir tudo. Não são só dois meninos ali dentro, são duas nações. E contrariando toda a lógica e tradição da época, o mais velho vai servir ao mais novo. Essa inversão da ordem natural é a chave de todo o conflito que vem por aí. E é assim que os protagonistas dessa tensão entram em cena. Gêmeos, mas destinados a serem rivais desde o ventre. Vamos conhecer Esaú e Jacó. As diferenças entre eles são gritantes desde o nascimento. Esaú sai primeiro, todo ruivo, peludo, ele vira um caçador, o homem do campo, o favorito do pai, Isaque. Logo atrás vem Jacó, segurando o calcanhar do irmão. Ele é mais quieto, caseiro, um homem de tendas. E era o favorito da mãe, Rebeca. A divisão já começa dentro de casa. E agora a gente chega no clímax do capítulo. Aquele momento em que o jeito de ser de cada um, a oportunidade e o desespero se encontram. E o resultado é uma troca que parece pequena, mas que vai ter consequências eternas. Mas antes de continuar, é muito importante entender o que estava em jogo. A primogenitura, olha, não era só sobre dinheiro não, hein? Era o direito a uma porção dupla da herança, a liderança espiritual da família e, o mais importante, a continuação da bênção de Abraão. Era o futuro inteiro da família. Vamos ver essa cena em câmera lenta. Primeiro, o pedido. Esaú chega do campo morto de cansaço e fome e implora pelo guisado. Aí vem a proposta. Jacó, muito esperto, vê a chance e joga na mesa. Me vende sua primogenitura. A resposta de Esaú casela tudo sobre ele. Tô quase morrendo. De que me adianta isso? Ele jura, faz a troca e depois come, bebe, levanta e vai embora, como se nada tivesse acontecido. O texto fecha essa cena com uma frase que é uma sentença. Não diz que Esaú foi enganado ou forçado. Diz que ele desprezou o seu direito. A ênfase está toda na atitude dele, que tratou um legado valiosíssimo como se fosse lixo.
E isso tudo deixa a gente com uma pergunta no final, né? Foi a escolha impensada de Esaú, num momento de fraqueza, que selou o destino dele? Ou ele só estava cumprindo a profecia de que o maior servirá ao menor? É um debate antigo sobre escolha e destino que nos faz pensar. E as nossas próprias escolhas? Como elas definem o nosso futuro?